Bom dia, meus alunos. Tudo bem? Vamos ao nosso bate-papo sobre as matérias ministradas nesse segundo módulo. Esta apresentação tem como proposta de uma atividade prática que mostre a realidade vivida pelos profissionais na área da eletroeletrônica. Referente às disciplinas do módulo 2. Essa atividade é referente à prática de formação do curso. Falaremos das matérias eletrônica e analógica, sua aplicabilidade na vida moderna. Pessoal, vamos também observar o que foi feito com a aplicação da matéria de eletrônica digital, a análise de circuito, a matemática aplicada. Todas essas matérias, nós temos uma aplicação direta na vida cotidiana das pessoas. Na sua casa, no seu computador, na indústria, principalmente na indústria. Aquela matéria chatinha que a gente pensa, o mapa de Venn de Carnot, é uma ferramenta essencial para fazer programação de CLPs na indústria, a parte da automação. Vocês verão também, aproveitem, a visita está chegando, se preparem. Na visita vocês irão ver muitas coisas interessantes na fábrica. Irão ver a parte de instrumentação, irão ver a tela de operação, irão ver tudo que está acontecendo hoje de tecnologia na indústria. Outra aplicação também é na sua casa. Observem os seus equipamentos domésticos. Você tem televisão, rádio, DVD e muitos outros equipamentos. Mas vamos começar. Bom, a eletrônica analógica é o ramo da eletrônica que estuda o desempenho de dispositivos e circuitos analógicos, como resistores, capacitores, bobinas, potenciômetros, transistores, cristais e circuitos integrados, em sua grande maioria. Trata-se também do estudo do comportamento de sinais elétricos, tais como rádio de frequência, sinais AM, FM, Bluetooth, wireless, etc. Pode ser definida também como área da eletrônica que estuda características físicas de materiais de maneira análoga a referenciais elétricos pré-estabelecidos, como temperatura, medidas de peso, medidas de tensão, corrente, usando multímetro, entre outras coisas. Segundo o autor desconhecido, a eletrônica analógica desenvolveu-se com o advento do controle das grandezas físicas, variáveis ou não, formas oscilatórias em baixas ou altas frequências, que são utilizadas em quase todos os tipos de equipamentos. Ou seja, o estudo da eletrônica analógica surgiu com a necessidade de controlar grandezas para que possam ser utilizadas, convertidas em valores reais, ou utilizar e converter valores reais em grandezas. Isso quer dizer o quê? Hoje você tem a medição da temperatura, que você pode medir temperatura usando os sensores tipo PT100, que é uma resistência variável, um termopar, você mede a temperatura, o termopar são dois metais fundidos um no outro, metais diferentes, que quando aquecido a ponta, eles geram a milivoltagem. Esta milivoltagem, esse sinal padrão, que você coloca no amplificador, que nós estudamos, os amplificadores, quando estudamos o transistor, que vai converter esse sinal de milivolts em um sinal padrão, um sinal de 4 a 20 mA, um sinal de 0 a 10 volts, que irá para um indicador, para um painel de controle. É um exemplo. Bom, continuando. A aplicação da eletrônica. Os primeiros vestígios de eletrônica ocorreram em 1837, um pouquinho da história, com a criação do telégrafo por Samuel Morse, nos Estados Unidos. Em 1870, Thomas Edison, fazendo experiências, cria a primeira lâmpada incandescente da história. Mais tarde, John Ambrose Fleming criou um dispositivo que consistia em envolver o filamento em uma lâmpada elétrica por uma placa cilíndrica que denominou válvula ou diodo
como ficou conhecida mais tarde. No final da década de 30, começaram a surgir as válvulas mais modernas, como a válvula de feixe dirigido, tubo de raio catódico, tubo de sintonia, válvulas metálicas e válvulas de miniatura. Como consequência, surgiram também o diodo de cristal dopado, o que posteriormente deu origem ao transistor na década de 1950. Então, observem como que a eletrônica foi evoluindo para chegar no que está hoje. Observamos aqui também nesta tela alguns dispositivos eletrônicos. Temos aqui o transistor, um diodo de potência, um tiristor e no final um transmissor eletrônico de temperatura, pode ser de pressão, de vazão ou qualquer outra coisa aplicada. Bom, continuando. A eletrônica é a base de áreas como telecomunicações, eletrônica de potência, eletrônica digital, microeletrônica, entre outras áreas. Os principais circuitos criados e estudados com a eletrônica analógica são retificadores controlados, não controlados, de meia onda, onda completa, em ponte, circuitos polarizadores, limitadores, reguladores de tensão, circuitos amplificadores, temporizadores, osciladores, sensores e acopladores. Uma gama muito grande. Nossa vida moderna, tudo funciona à base da eletrônica. Um exemplo é o controle de velocidade de locomotivas, caminhões fora de estrada, submarinos, etc. São acionados são motores de corrente contínua. E esses necessitam de circuitos eletrônicos para variar a tensão e, por consequência, a rotação dos mesmos. Então, observem aqui um exemplo, um caminhão fora de estrada, uma ponte rolante. Esse caminhão fora de estrada, a roda motorizada dele, o truque dele, você tem na roda traseira dele, você desmonta, você tem um motor de corrente contínua. E esse motor de corrente contínua, que traciona ele, necessita de circuitos eletrônicos. O gerador, o motor diesel de um caminhão, o motor diesel é para quê? Para tocar o gerador, que vai gerar energia para o painel eletrônico. Neste painel eletrônico, você tem uma infinidade de placas, de circuitos, que nós estudamos, essa base nossa. Você tem os circuitos elétricos, você tem a eletrônica digital, porque são as portas lógicas, todo o algoritmo de controle do caminhão, vem os circuitos digitais. E para fazer todos esses cálculos, tudo vem de onde? Da matemática aplicada. Então, a matemática também é a base de tudo que está acontecendo nesse caminhão, como um exemplo. Bom, continuando, a eletrônica, uma definição, é a ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica por meios elétricos, nos quais o elétron tem papel fundamental. Ela divide-se em eletrônica analógica e em digital, porque suas coordenadas de trabalho optam por obedecer essas duas formas de apresentação dos sinais elétricos a serem tratados. Numa definição mais abrangente, podemos dizer que a eletrônica é o ramo da ciência que estuda o uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos, com o objetivo principal de representar, armazenar, transmitir ou processar informações, além do controle de processos e servomecanismo. Sob ótica também, se pode afirmar que os circuitos internos dos computadores que armazenam e processam informações. Os sistemas de telecomunicações, que transmitem informações, os diversos tipos de sensores e transdutores, que representam as grandezas físicas, informações sob forma de sinais elétricos. Estão todos dentro dessa área de interesse da eletrônica. Complementar a definição acima, a eletrônica é o ramo da ciência que estuda o uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos, com o objetivo principal de transformar, transmitir, processar e armazenar energia, utilizando a eletrônica de potência. Sob essa definição, teremos o quê?
usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, que geram energia elétrica, as linhas de transmissão, que transmitem energia, os transformadores, retificadores e inversores, que processam a energia, e as baterias, que armazenam a energia. Estão todos dentro da área de interesse da eletrônica. Entre os mais diversos ramos que abrangem e estuda, a transmissão da corrente elétrica no vácuo e nos semicondutores também é considerado um ramo da eletricidade, que, por sua vez, é um ramo da física, onde se estudam os fenômenos das cargas elétricas elementares. As propriedades e comportamento do elétron, fótons e partículas elementares, ondas eletromagnéticas, etc. Olha, aqui também nós temos um exemplo de drives comum na eletrônica e na indústria. Drives que são os inversores, você tem alguns retificadores, você tem variadores de velocidade, todos baseados na eletrônica digital. Outra aplicação, recursos. Os recursos eletrônicos são hoje encontrados numa infinidade de atividades práticas, que vão do comércio e residências, ao uso especializado como aviônica, eletrônica médica, automação industrial. Isso significa que qualquer que seja o campo da atividade que envolva a tecnologia eletrônica, que o aluno pretenda seguir, depois de complementar esse curso, depende totalmente dos conhecimentos básicos de eletrônica e instrumentos contidos aqui. O estudo da eletrônica básica, vai permitir ao aluno conhecer componentes e circuitos que são utilizados em todas as aplicações possíveis. Da mesma forma que na arquitetura, onde, independente das construções, o mesmo material básico, como tijolos, pedras e areia e cimento, são usados. O mesmo ocorre com a eletrônica. Os blocos construtivos sempre são os mesmos assim, como os componentes. Os blocos da eletrônica são formados pelos componentes passivos, como resistores, capacitores, indutores, transformadores, diodo, etc. E pelos componentes ativos, como transistores, tiristores, circuitos integrados, etc. Juntando esses componentes de forma organizada, obtemos circuitos básicos, que são os blocos construtivos de qualquer equipamento eletrônico, não importando aonde ele seja usado. Isso, neste curso, o que o aluno vai aprender, para que serve e como usar cada um dos blocos básicos, ou seja, os componentes e depois como reuni-los e associá-los a obter seus efeitos combinados. Por outro lado, todo profissional da eletrônica precisa estar constantemente analisando o que se passa no equipamento. Isso inclui o uso de instrumentos apropriados. Como usar esses instrumentos é outro dos assuntos explorados nesse curso. Além de analisarmos o que devemos medir no circuito, ou seja, grandezas elétricas, também daremos os procedimentos básicos para os dois instrumentos mais utilizados nas aplicações modernas. O multímetro, o osciloscópio, que é o básico. O multímetro é o mais útil de todos, pela sua facilidade de uso, pela possibilidade de ser transportado a qualquer parte. No entanto, o osciloscópio é o mais completo, fornecendo informações que o multímetro não consegue fornecer. Um exemplo, nós temos aqui, nesse slide, alguns equipamentos, alguns sensores. Isso aqui é um sensor de temperatura, é uma resistência variável, chamado PT100. Aqui é um exemplo de um termopar. Aqui é um exemplo de um transmissor de temperatura, que vai converter, tem uma eletrônica embarcada dentro desse transmissor, que ele vai converter o sinal analógico gerado pelos sensores em um sinal digital em rede que será transmitido a um computador, a um CLP, para um controle de um processo industrial. Aqui também um transmissor de pressão, que ele tem uma célula capacitiva que vai transformar um sinal de pressão em um sinal digital, um sinal
Ele vai converter em um sinal digital, que esse sinal será transmitido para um controle de um processo. Bom, no final do curso, o aluno terá o conhecimento básico que lhe permitirão entender para que servem os componentes eletrônicos básicos, entender suas especificações e códigos, e também usar os instrumentos básicos de teste e análise de circuitos como multímetro e osciloscópio, além de já poder trabalhar em reparos, manutenção e mesmo montagem de circuitos eletrônicos. O aluno já terá os elementos para uma posterior especialização em campos da eletrônica que estão cada vez mais ávidos de profissionais competentes como automação industrial, a mecatrônica, telecomunicações, eletrônica embarcada, rádio, TV, etc. Pessoal, o sucesso depende agora apenas de você. Então é isso aí, pessoal. Essa foi uma breve abrangência da aplicabilidade sobre o conteúdo do módulo estudado. Por favor, façam os exercícios e melhore os seus conhecimentos no assunto e nos vemos na próxima aula.